E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Plástico. Hoje eu estou aqui com Augusto Dornelles. Ele é engenheiro automotivo e consultor em certificação de ESG e circularidade para plásticos, com décadas de atuação na indústria química e foco em inovação e sustentabilidade. Augusto, muitíssimo obrigado por disponibilizar o seu tempo e estar aqui no nosso Pod Plástico. E, por favor, se apresente. Eu trabalho há muitos anos na indústria química e de plásticos, especialmente, né? Trabalhei quase 30 anos numa empresa que praticamente introduziu o plástico no mundo, que foi a DuPont, né? DuPont tem 223 anos de vida, mas eu trabalhei quase 30 nela, né? E hoje, na verdade, é como uma redenção para mim, né? Porque eu sempre trabalhei desenvolvendo aplicações em inovação na área de plásticos para durar, né? E hoje a gente vê um momento, né, que a gente tem que fazer uma espécie de redenção, porque a gente tem que, de alguma maneira, procurar fazer esses plásticos ficarem mais tempo na economia circular e dentro do contexto do ciclo de vida deles, né? Sim. Então, hoje eu trabalho mais para plásticos reciclados e espero ter saúde e tempo para cumprir um pouquinho dessa missão que a gente se propôs. Aproveitando o gancho da reciclagem, a gente tem aqui alguns haters que falam pra gente que reciclagem não é o caminho. Você que é um cara que trabalhou em desenvolvimento de plástico por 30 anos e trabalha até hoje com materiais plásticos, reciclagem é o caminho? Na verdade, eu costumo dizer que reciclagem é um dos caminhos, né? Mas todos os caminhos que levam à diminuição da poluição plástica, né, são caminhos. E, Na e verdade, passam pela reciclagem. e passam pela reciclagem também. Ela pode ser mecânica, ela pode ser química, ela pode ser energética, mas todas as formas elas se congraçam com o objetivo, né? A gente não pode esquecer que a gente tem um mundo que é polarizado também, como tudo na vida, né? E quanto mais empresas, quanto mais instituições tiverem na direção da sustentabilidade do plástico, da circularidade do plástico e dos materiais em geral, melhor vai ser para o planeta. Isso acho que a gente não tem dúvida, né? Nenhuma. É como duvidar que a Terra é redonda, né? Hoje, os gregos já sabiam disso há 2000 anos, né? E hoje a gente sabe porque tem as fotos tomadas do espaço que não deixam sombra de dúvida. O que eu falo muito é que a indústria, quando ela é provocada, ela sempre toma uma ação, né? A indústria é um monstrão que, quando cutucado, sai engolindo tudo, né? Então, nós estamos, nesse momento, até pouco tempo atrás, a gente não falava de circularidade de material, né? A gente falava de economia linear, agora estamos a caminho, não estamos dentro ainda, estamos a caminho da construção da economia circular. Então, isso leva a projetos de lei, leva o governo junto com a indústria. Tem que ter uma parceria imensa para que isso aconteça, né? Mas o caminho é a circularidade. Então, se a gente fala de circularidade, a reciclagem é um dos principais caminhos que vão levar a isso, no meu ponto de vista, né? E, de maneira geral, né, é um caminho que todas as indústrias podem fazer, né, de maneira sistemática e dentro do próprio estabelecimento, né? Todos nós, se a gente consegue fazer a reciclagem dentro de casa, com o consumo dos produtos que a gente tem, imagina dentro de uma empresa que a gente tem consumos diversos. Acabou. Né? É isso aí. Então, é muito mais fácil fazer. Então, todo mundo pode fazer a reciclagem e usar as matérias-primas, né, de uma maneira mais inteligente do que simplesmente jogar no lixo, né? Bacana. A gente estava batendo um papo ali sobre o decreto, né, que ele obriga a usar 22,2%. 22,2% de material reciclado na produção.
Então, o cara que trabalha hoje, por exemplo, o meu cliente da termoformadora, que ele trabalha com 30%, ele tem o scrap da fábrica dele, que é o pós-indústria dele ali, do movimento dele. E ele compra 70% de flake, que é o material já PET PCR, que é reciclado. Então, esse cara está dentro do escopo já do decreto, né? Ele vai, na verdade, ele vai provar que ele usa conteúdo reciclado, né? E se ele usar um mínimo de 22,2% e validar essa informação, ele está dentro... Mas ele os tá em 30% dele não vale, está fora da conta. É o que ele traz de fora, né? É o que ele traz de PCR que vem da logística reversa, né? Porque o que ele tem dentro da empresa, né, é o PIR. Certo. O que ele traz de fora é o PCR. E tem que tomar muito cuidado para o PIR não ser confundido com reaproveitamento. Porque muitas vezes o produto interno ele volta para o mesmo processo que garante a produção do mesmo produto. Quando tem essa característica, esse material ele é característica de material para reaproveitamento. Ele não é considerado material reciclado. Ele é reciclado quando ele é utilizado, formulado com material de fora ou dentro da empresa, mas que ele vai servir para outros produtos, né? Para fazer outros produtos. Aí ele entra na categoria de material reciclado. E o PCR é aquele que cumpriu a função já social dele de ser utilizado, ser virado resíduo e vir de fora já tratado para receber esse final de produção como conteúdo reciclado no produto final ou na família de produtos que ele vai colocar dentro da fábrica dele para ser manufaturada. Então, pessoal, tem que prestar muita atenção nessa questão do PIR, que é o seu produto que fica girando dentro da tua empresa ali, dá mais ou menos 30%, tem uns que 20%, tem uns que 30%. Esse material, ele não serve nesse decreto. Ele não serve para compor o decreto. Você tem que trazer produto de fora. Por exemplo, se o meu cliente ele tem um poliestireno de bandeja que ele recebe 70% virgem e 30% de PIR. Ele tem que comprar, ele tem que compor com mais 22,2, né? De PCR. Então ele tem que procurar o flake, o produtor de flake de PCR, de poliestireno, e compor com o produto final dele, que vai ter os 22,2% de conteúdo reciclado. Mas para ele atestar isso, ele precisa de uma consultoria. Ele precisa, na verdade, de uma fonte independente que valide esse sistema. Por isso que ele faz uso da certificação de plásticos reciclados. Porque ele atesta que ele está fazendo o balanço de massa, está fazendo a rastreabilidade do produto e garantindo que isso, dentro da matemática da reciclagem, esteja correto. Porque não adianta você achar que você faz isso. É importante que um terceiro prove e valide que você esteja fazendo o correto e seguindo essa parametrização, né? É como evitar, por exemplo, o conflito de interesse. Você pode estar fazendo o correto e está dizendo honestamente o que você faz, mas é você que está dizendo. Sim. Precisa outro validar para atestar que você está fazendo a coisa certa dentro do parâmetro definido pela certificação. Aí vamos falar desse decreto. Por exemplo, o meu cliente que faz marmita fitness, polipropileno, que trabalha com polipropileno, que o polipropileno não pode ter material reciclado em contato com o alimento. Ele não foi aceito ainda pela Anvisa, pelos testes que foram feitos, ainda não pode. Então, esse cara faz o quê? Qual é a solução para esse cara? Na verdade, a sugestão que a gente costuma dar no Brasil, né, que a gente não tem ainda autorização para ser utilizado as poliolefinas como material reciclado para uso em contato com alimento, usar um produto que seja regulamentado. Por incrível que pareça, a maioria das aplicações, né, podem ser feitas com PET,
né? Principalmente de formato de bandejas, de containers, podem ser feitos com um material já aceito, né? Então, a ideia é que você faça um projeto que para usar esses materiais regulamentados. Não, mas né? no caso desse cara em específico que eu estou falando, ele não pode, porque ele faz produto para freezer e micro-ondas, em contato com alimento. Ele não pode colocar reciclado. Aí a solução para ele é o quê? Comprar crédito? Ele pode se valer desse tipo de compensação, né? A gente chama de créditos compensatórios, né? Quando ele não pode fugir dessa estratégia de viés de fornecimento e produção da fábrica dele, ele pode comprar créditos compensatórios. Esses créditos compensatórios, eles podem ser créditos de reciclagem, podem ser créditos de logística reversa e até, eventualmente, créditos de carbono. Então, empresas grandes que não conseguem superar essa barreira acabam compensando as emissões de carbono fazendo isso, utilizando créditos compensatórios, né? E existem hoje muitas empresas já vendendo créditos de reciclagem no Brasil para tornar essa compensação válida. Né? No caso da tua consultoria, por exemplo, você indica quem são essas empresas, sim, como a pessoa pode agir para... Até porque o que acontece? Nós somos um certification body, né? Nós somos uma auditoria independente. E as auditorias independentes, elas não podem ter outras finalidades no serviço dela. Ela tem que funcionar dentro do escopo de atuação dela. Então, nós não podemos fazer, por exemplo, uma consultoria na área de crédito de reciclagem, porque também é conflito de interesse, né? Então, a gente recomenda empresas que façam o projeto do crédito de reciclagem para que essas empresas compensem as emissões de carbono que, eventualmente, elas não podem fazer. Por exemplo, o caso das aviações aéreas. Elas não conseguem compensar todo o querosene que elas utilizam. Então, elas são obrigadas a compensar isso com créditos compensatórios. Sim. Existe, por exemplo, na indústria automotiva, né, vários sistemistas que estão buscando a compensação ou o carbono zero. Como que eles buscam isso? Uma parte do processo, eles dotam as empresas de utilização de energia renovável, de combustíveis renováveis e até de ações de ESG compensatórias. Mas, no final, sempre falta alguma coisa para completar esse carbono zero para atingir essa meta. E aí eles compram créditos de reciclagem, créditos de logística reversa ou créditos de carbono. E aí eles conseguem zerar emissões, né, fazendo uso desse tipo de atuação. É como se você comprasse o direito de poluir agindo positivamente para que outras empresas o façam. Entendi. Então, quando você compra um crédito de carbono de uma Tesla, por exemplo, né, que emite, quando a Toyota compra esse crédito de carbono, o que ela faz? Ela está ajudando ou colaborando para que outros que consigam fazer isso continuem fazendo isso e ela possa compensar as emissões de carbono que ela emite e que ela não consegue, por ela mesma, compensar. A sua empresa é a Aceplas, né? A Ceplas é o ramo no Brasil. Nós somos também a SESG Plus, que tem também em Portugal, porque como a gente tem uma certificação de cunho europeu global, a gente precisava ter também uma subsidiária em Portugal. Então, para a Europa e para o resto do mundo, a gente faz a certificação internacional global através da SESG Plus. E através da Ceplas, as certificações de cunho nacional ou que são válidas na América Latina. Tá, e agora muita dúvida envolve a questão do ESG, que agora, por exemplo, eu tenho um amigo aqui que ele fabrica materiais hospitalares.
e os hospitais estão pedindo que ele tenha a certificação ESG. Na prática, o que é o ESG, para quem não entendeu ainda? O ESG, na verdade, eu costumo dizer que é uma mudança cultural que a empresa pode fazer. Ela já no ditames de estratégia dela, ela pode ser uma empresa ESG. Ela pode ter políticas de impacto ambiental, que é o environment, políticas de impacto social, que é o S, e políticas de impacto de governança, que é o G. Então, ela já pode desenhar o planejamento estratégico dela em cima desse conceito. E, através disso, você balizar todas as outras, o seu modelo de negócios em cima disso, né? E qual é a grande diferença dela? Você pode ter lucro, mas um lucro positivo, de impacto positivo. Sim. Né? Você pode ter lucro de várias maneiras em qualquer tipo de negócio, mas quando ele também engloba uma ação dessa, ele faz bem para o mundo, faz bem para a comunidade e faz bem para o negócio dele. É a maneira de enxergar isso que é diferente. Então, tudo que eu vou fazer em termos de negócios, de projetos, eu procuro ver a extensão para essas 3 letrinhas, que é o ESG. Então, eu vou fazer um trabalho. Teve uma empresa, só para dar um exemplo, né, que tinha um projeto no Rio Grande do Sul de uma área de loteamento de plantação de eucaliptos. Sim. Eles podiam simplesmente comprar a área, plantar o eucalipto, esperar germinar e fazer o projeto da fábrica de papel. Certo. O que eles fizeram? Juntaram a comunidade local dos produtores, incentivaram e ensinaram esses produtores a fabricar ou a produzir o eucalipto, fornecer para eles e, através disso, ter a fábrica de papel. Ou seja, eles impactaram toda uma comunidade positivamente nos 3 tipos de ação de impacto do ESG. Eles preservaram o ambiente, fizeram a ação social de participar dessa comunidade e ainda fizeram uma estratégia de vender um produto útil e pudesse, na verdade, patrocinar toda essa atuação. E o que foi mais interessante, né? Eles ficaram muito contentes com o resultado. Claro. E a comunidade também. Então, a questão é a maneira de você enxergar a atuação do ESG, que é importante. Se você começa a fazer o projeto pensando nisso, acontece. A questão, o que para mim não está claro, é a parte da governança. A governança, o que é a governança? Onde ela se encaixa? A governança é a maneira como você atua nesse sentido, né? Eu costumo dizer que ESG é cultura, né? Tá. É a cultura da empresa, né? Então, você tem o impacto ambiental, o impacto social e, na governança, basicamente, é você dotar a empresa de vieses que valorizam isso. Então, por exemplo, quando você adota uma técnica da governança de ERP, que é um sistema operacional para contribuir para a rastreabilidade de tudo que entra na empresa e tudo que ela produz, principalmente na área de uma planta recicladora. Eficiência. Você está sendo eficiente naquele sistema e você está afetando a governança. Tá. Quando você introduz uma política para que toda a empresa trabalhe com níveis de produtividade elevados, você está contribuindo para a governança da empresa. Então, são várias ações que você toma no dia a dia e que podem estar voltadas para a governança e para o aumento de produtividade, competitividade. Veja, nada diferente do contexto capital que a gente está envolvido. A gente vive em sociedades capitalistas, né? Mas nem por isso esse capital precisa ser oposto aos impactos positivos que ele gera. Então assim, todo mundo está muito preocupado, primeiro, com o decreto e, segundo, com a questão do ESG, que todo mundo está pedindo. É uma coisa que as multinacionais estão pedindo que você tenha para fornecer para elas.
Então, é um negócio assim, no primeiro impacto, puxa, como é que eu vou fazer, né? E nem é tão complicado assim de Não, fazer, né? na verdade, é só uma É mudança uma de mudança de postura. hábito, de É como comportamento. você dividir. Você faz planejamento todo ano da sua empresa. Sim. Você dividir em 3 áreas esse planejamento faz parte de você atuar para você continuar perseguindo as suas metas de crescimento, de favorecimento. Mas é muito importante você, mais do que fazer esse planejamento e ter lucro com isso, né, você se sentir confortável com o papel que a sua empresa atua. Então, por exemplo, se no final do ano eu puder dizer, puxa, minha empresa é uma empresa não só produtiva, não só lucrativa, mas ela é uma empresa necessária para o mundo. Quantas empresas a gente pode dizer hoje que são necessárias para o mundo? Quantas pessoas a gente conseguiu impactar com o nosso trabalho? Quando a gente tem um consumidor que comece a promover a sua empresa espontaneamente, você cumpriu sua missão. Porque essa empresa se torna necessária a ponto de espontaneamente o consumidor falar positivamente dela. Então, na verdade, a gente está falando a gente falou da governança, o social e o ambiental. Nós temos isso já dentro do nosso projeto do Instituto Sou do Plástico, que é o que nós fazemos. É um ato que nós fazemos em escolas, nós fazemos em comunidades que necessitam, que é o caso, a gente doou um equipamento para a CUFA, a gente agora está doando um equipamento para a Igreja Nossa Senhora de Querupita, que tem 9 obras assistenciais, que eles vão fazer a reciclagem dos materiais em escolas e eles vão fazer a reciclagem daquele material, então aquele resíduo que deveria ter ido... Deveria não deveria, né? Eu falei errado, que não deveria ter ido para o aterro sanitário. Então, aquele resíduo vem para a comunidade trata aquele resíduo, processa, faz um produto, vende, gera capital e esse capital fica ali dentro daquela comunidade. Então, a gente está fazendo a pauta social e a pauta ambiental dentro do projeto do escopo do Sou do Plástico. E também vocês fazem a parte de governança, porque a partir do momento que você gerencia esse processo, é a governança. Tá. Então, você está causando impacto ambiental, porque você está tirando aquele lixo que ia para a incineração. A gente tem que medir isso, né? Claro. Você está tirando esse lixo, então você está causando impacto ambiental e transformando o plástico e mantendo ele mais tempo na economia circular e dentro do ciclo de vida do produto dele. Você tem um impacto social, porque você está contribuindo para uma ação dentro de uma escola pública, enfim, uma comunidade assistencial. E você tem a governança, porque primeiro, você faz todo o gerenciamento disso. Segundo, você também ensina como essas entidades, como essa comunidade gerenciar no futuro. Então, você está impactando nos 3 vieses, no ambiental, no social e na governança. Então, para ficar aqui bem claro o que a gente está falando, você que ainda não se afiliou ao Instituto Sou do Plástico, estamos te esperando. Aqui nós temos o nosso amigo Augusto, que faz você entender melhor o ESG, como você pode fazer com crédito de reciclagem, crédito de carbono, como a sua empresa fica dentro do decreto e dentro das práticas sustentáveis que são muito necessárias no momento que a gente vive hoje, que estamos numa transição de economia linear para a economia circular, não é isso? E a gente não pode perder essa oportunidade, porque é uma oportunidade única da gente contribuir para o planeta que a gente vive, né? Sim. E você... Que é um só, né? Por incrível que pareça, você começa a dormir melhor. Sim, claro. São práticas que eu sempre falo, quando a gente faz alguma coisa que beneficia outra pessoa sem você esperar nada, é o melhor, né, que a gente faz. E se você alia o seu trabalho com isso, todo dia você não tem tempestade. Tudo é uma garoinha fácil de lidar com ela, né? Então,
te dá mais conforto até psicológico, né? Eu costumo dizer, né, que a gente busca a segurança psicológica. O que é a segurança psicológica? É você estar bem fisicamente, materialmente e também espiritualmente, né? Sim. Então você tem que contribuir nessas 3 esferas para ter o que eu chamo de segurança psicológica, né? Quando a gente instala um projeto e a gente instala, acompanha, visita, vê como é que tá indo, assim, é muito gratificante ver o resultado que isso ofereceu para quem recebeu, né? Eu e o Júnior da Talk também, a gente faz palestra para tudo que é lado aí, em escolas, para falar do material plástico. Porque o que a gente entende da maioria das pessoas é que elas não sabem o potencial do material plástico. Elas não entendem o que é o material plástico, a evolução tecnológica que isso trouxe, onde ele está presente em tudo. A gente está aqui, a gente está sentado numa cadeira que tem PU, que é material plástico, é um polímero. Então, partindo daí, se olhar para dentro da sala, tem tudo de que é plástico aqui. E eles entendem que isso vai a inserção na verdade, das ONGs que estão trabalhando contra os materiais plásticos, né? Que a gente não sabe onde vivem, como comem, de onde vem o dinheiro deles, né? Enfim. Então, é o green fleeting que a gente chama, né? Então, quando a gente chega com a informação e explica o que mostra como é o material, que o material pode ser transformado, reutilizado, é só destinado da maneira correta ao material, as pessoas falam, poxa, é simples assim. Você fala, é isso aí, ó, tá aí. Você põe na máquina, mostra, o cara recicla. Pega uma criança de 6, 7 anos, aperta o botão, ele pum, aperta o botão, sai uma peça. O cara fala, nossa, a tampinha podia virar isso. E nós temos os nossos parceiros, né? Tem até o caso da tampinha que pode virar a flor. Você não vai mostrar? Ah, tampinha não. Vai para a próxima. Aquilo é tecnologia nova. Tecnologia nova. Mas tem essa aqui, ó, por exemplo. Olha que sacada legal. Monta você, que você já... Olha que sacada legal. Isso veio de onde mesmo? Isso aqui veio, na verdade, de uma pousada. É claro, deve ter sido produzido onde a gente já sabe, né? Uhum. Mas é uma pousada que eu fiquei na praia e eles servem o guardanapo, né? No dia a dia, né? Com esse formato, né? Você tem a experiência de você transformar o seu dia, deixar o seu dia mais florido, né? Então você transforma Olha que fantástico! Mostra para cá. Seu dia começa mais legal, né? Então, aí vê um negócio simples, né? Baita, inteligente pra caramba, tecnológico pra caramba. O cara que pensou isso aqui, vou falar que é um gênio. Aí nós temos, por exemplo, esse produto que se aplica a isso. Nós temos essa fibra de PET que coloca no meio do concreto para substituir a tela de aço. Então, isso são evoluções. Então, falando, não recicla. O PET, por exemplo, ele entra aqui, que ele vai entrar lá no concreto, ele entra na nossa roupa, ele entra em garrafa, ele entra em embalagens de alimentos, que é o único material que volta para o alimento, né? Certificado. Então, nós temos aí vários materiais. Inclusive, eu estava lendo ontem que tem o avião agora feito de plástico, né? A estrutura externa de alumínio dele, eles fizeram em um polímero por conta do que ele tem que... Eu não sabia que ele dilatava e voltava. Eu vou até terminar de ler, que eu não terminei de ler, mas eu achei incrível que fizeram uma estrutura de avião toda de polímero agora, né? Hoje já tem, na verdade, os plásticos de engenharia de fibra longa, já tem módulos de elasticidade, que é módulo de rigidez, superior ao do alumínio. Então, você tem possibilidade diversa. E o plástico vai continuar crescendo. Por isso que é importante a gente fazer alguma coisa, né? Porque é um material muito versátil que dá formatos, né? Possibilita formatos infinitos. Então, ele vai continuar crescendo a despeito da gente fazer ou não fazer nada. E a reciclagem é uma baita
ferramenta para a gente fazer esse material que é tão bom, tão versátil, ficar mais tempo dentro do ambiente sem a gente ter que explorar mais as fontes fósseis como a gente explora hoje. A semana passada eu fiz aqui um podcast com o Edward da Symphony. A Symphony tem tecnologias, por exemplo, você coloca um aditivo antibacteriano no plástico. Na época do Covid usaram e o Covid não pegava no plástico, ele morria. Eles criaram um material solúvel em água, então você tem um plástico, parece um PVC, você mexe com ele, você colocou na água, ele desintegra, que é usado nos Estados Unidos pra caramba para hospitais. Eles embalam as roupas usadas, joga tudo dentro da máquina de lavar e o material plástico some. Então ele tem graduações de temperatura, ele tem um outro aditivo que você coloca e põe um aparelho e vê se aquele material é verdadeiro ou não. Incrível. Então, as tecnologias que o plástico hoje tem e que podem, fora a leveza, a flexibilidade, a transparência, infinitas possibilidades com materiais plásticos. E as pessoas ainda tentam falar em banimento de uma coisa que traz tanta tecnologia para a gente, né? E é democrático, né? Quantos produtos hoje a gente consome que, se não fosse o plástico, seriam caríssimos, né? Já pensou se tudo fosse feito ainda de marfim, de metal, de cera? Muita coisa seria aqui impossível. Eu sempre mostro, isso é um binóculo de marfim, isso aqui é o baquelite, que substitui o marfim. Então, aí eu falo para o ambientalista que parou de matar, parou de arrancar dente de animal por conta do baquelite. O cara fica bravo, o cara me critica. Aqui eu tenho um que eu mostro também, todo podcast eu mostro, eu vou mostrar mesmo. Aqui, ó, nós temos um abridor de cartas feito de casco de tartarugas. Olha aí que coisa absurda, né? Ele é feito de casco de tartarugas. E aí nós temos aqui um plástico exatamente igual. É um polímero. Parou de matar a tartaruga, de tirar casco de tartaruga e fez em plástico. Agora, você comprou um pente desse aqui, por exemplo, e jogou no lixo, a culpa é do plástico? A culpa é tua, né? Ele não foi sozinho para... E aqui está escrito ainda aqui, ó, tartaruga legítima, indústria brasileira. Nossa Senhora. Né? Então, eram muitos produtos que eram fabricados assim. Aí, se você destinar esse material plástico para um ambiente de reciclagem, ele será reciclado, transformado em outro produto, pode ser aditivado, pode ser pigmentado para outra cor, enfim. São infinitas possibilidades que a gente tem, que no casco da tartaruga nós não teríamos, né? Verdade. E fora a exterminação de animais, né? Que a gente está... Quando eu falo que vegano tem que agradecer o material plástico que parou de matar animal. Verdade. Parou de matar animal à toa para tirar partes do animal para fazer, que nem tirava pele para fazer estola, né? Enfim, no passado era tudo à base de animal. E hoje, na verdade, a gente vive um tempo onde você tem materiais, né, praticamente para fazer qualquer coisa, né? E de uma maneira mais barata, mais produtiva e mais sustentável. Quando a gente fala em reciclagem, a gente está falando disso, né? Em manter mais tempo esses materiais duráveis dentro de um contexto importante para o meio ambiente, né? Chega num momento que você não tem mais o lugar onde pôr lixo. Então... Você pega, por exemplo, o polipropileno, que está utilizando muito essas bandejinhas de polipropileno, freezer, micro-ondas. Você pega essas bandejinhas de polipropileno e polietileno, pô, elas viram balde, elas viram brinquedos, aqueles brinquedões grandões, elas viram tudo aquilo. E é só destinar para o lugar correto. Agora, se a gente destinar para o aterro, ela não vai cumprir a função dela da economia circular. A gente tem que mudar a mentalidade e pensar na economia circular. É a cultura que a gente fala, né? Quando o que a gente vê mais interessante, né? A nossa experiência, a gente já certificou empresas grandes, pequenas, empresas médias, né? Mas o que é comum a todas essas empresas é a sensação de conforto e de alegria que o pessoal que participou da certificação fica no final do processo.
Mas só vê depois, né? Ninguém paga. Não tem porque você contribuir para uma empresa mudar a cultura dela é uma experiência única. Então, quando você vê os times internos festejando uma certificação, ora, a certificação é um ente etéreo. Sim. É um certificado. Não tem todo o resto é subjetivo. E você comemora essa emoção. É gratificante, Não tem. Não é tem o que gratificante. Fazer não as coisas da maneira. Agora, a gente acredita que é a maneira correta, né? Amanhã pode não ser, que nem o pneu na década de 80 era o vilão, hoje ele é o rei, né? Hoje recicla, não parou de gastar pneu. Eu acho que enquanto então, o ser humano, são fases, né, que a gente vai passando. Enquanto o ser humano se dedicar a valorizar mais as qualidades humanas, né, melhor, né? Sempre você vai ter mais emoção. E a emoção a gente sabe que hoje é positiva, né? E você vê essas ideias e essas práticas, elas surgem da própria indústria. Elas não vêm das ONGs, né? A maioria vem do dia a dia. Elas são ideias e né? práticas da própria indústria. Não foi uma ONG que criou essa ideia, né? A gente fala o seguinte, a ideia é de graça. Todo mundo tem ideia. Mas quando você transforma isso numa inovação, né, você tem a possibilidade de transfigurar aquela ideia num produto final, na imaginação. Isso vale, né? Então, eu costumo dizer que a ideia é a criatividade em trânsito. Quando você tem a ideia e ela se transforma nessa força, nessa energia móvel, ela vira uma inovação. Então, essa energia em trânsito, essa ideia em trânsito, a gente chama de criatividade. Aí, você com tudo isso, fazendo certificações em várias empresas, entendendo o mercado de economia circular, que para a gente fala disso todo dia, para a gente é normal, né? Falar sobre economia circular. Quando eu vou lá na padaria e compro uma garrafa d'água, eu pego essa garrafa d'água, comprei ela, levei embora. A responsabilidade dela é de quem? De quem comprou. Então, ela é minha. Então, principal... se eu descartar no lugar correto, ok. Se eu descartar no lugar incorreto... É o que você faz. Sou eu. Eu costumo dizer o seguinte, você é um motorista, você tem um produto que te leva em lugares diferentes. A maneira que você vai, se você for muito rápido, primeiro você perde a chance de contemplar o ambiente. Segundo, você está depositando um excesso de confiança numa máquina, que pode falhar. Todos nós sabemos. Você tem máquina boa, máquina média, máquina ruim. Mas você nunca sabe o estado que ela está. Quando você confia demais nela, ela pode falhar. E o terceiro, você perde a chance, né, de conduzir um veículo interessante que vai te levar naquele momento. Quanto que você vai ganhar? Se você tiver a 300 por hora, talvez você ganhe numa estrada reta 10 minutos, 5 minutos. Você vai arriscar a sua vida, a vida dos outros, por causa de 5 minutos. É o ganho que você tem. É verdade. Quando você pega num trânsito de São Paulo, quando você vai fazendo manobras mirabolantes... É para ganhar nada, né? Você acaba perdendo, porque você está numa faixa... Então, a outra anda e a tua para. A responsabilidade final é nossa. Você que tem que ter o juízo de usar isso sabiamente, né? E a gente já é grandinho para não fazer bobagem, né? É que um monte de gente fala, poxa, você quer responsabilizar o usuário, você não pode, tem que responsabilizar a indústria, essa malvadona, porque é a indústria que tem que... Poxa, cara, você levou a garrafa d'água para tua casa, aí chegou com ela na tua casa, você pega e joga ela pela janela, a culpa não é da garrafa, não é da indústria, pô, a culpa é tua. A indústria ela tem a responsabilidade de fazer aquele produto responsavelmente. Então, por exemplo, quando ela rotula errado, quando ela usa materiais dissímiles, ela complica a vida do consumidor realmente. Então, ela tem que garantir que ela pode fazer um desenho para reciclabilidade mais responsável. Mas quem faz esse desenho mais responsável?
de novo, é a pessoa. É a pessoa. É o engenheiro. É que hoje nós estamos falando muito sobre eco-designer, né? O cara ele não pode mais ser só designer de embalagem. Não, Ele tem que ser um eco-designer. Ele tem que pensar, a gente chama, você tem que ter uma visão holística, né? Uma visão do todo. Não adianta eu achar que a minha arvorezinha, num bosque, ela está isolada. Se ela estiver queimando, ela pode queimar o resto do bosque. Mas e se for o resto do bosque que está queimando e você não cuidar da arvorezinha? Então, é uma preocupação em onda, né? Ela vai e vem. Você tem que ter o olho na sua arvorezinha, mas você tem que ter o olho também voltado no ambiente como um todo. E o design para reciclabilidade, né? O ecodesign é isso. É você pensar na melhor maneira de fazer aquele produto sem causar impacto ambiental, sem causar problema. E a gente sabe que isso acontece sempre, né? E hoje você está em todo evento que eu vou, você está também, eu estou em todo evento que você vai. A gente está vendo muito a onda de fazer mais produtos monomateriais, né? Porque a gente tem alguns materiais que são multicamadas e tal, mas a gente vê essa onda de transformação, as empresas se preocupando muito em trabalhar os monomateriais, né? A gente viu até um exemplo, né, que a gente estava discutindo hoje cedo, né? A tampinha da garrafa feita em PET. Maravilhoso. Então, quando você transforma isso, na Europa, para vocês terem uma ideia, eles tiveram que fazer uma trava na garrafa para não soltar, né? Porque você contaminar o ambiente com uma peça pequena é terrível. Então, eles tiveram que grudar. Mas se você usar o conceito do monomaterial, você também pode fazer a tampinha no próprio PET. Pode fazer gravação em vez do rótulo. Melhor. Você está colaborando para ter um produto mais fácil de reciclar. É que o rótulo, no caso da garrafa, a garrafa evoluiu demais, né? A reciclagem de garrafa. Hoje o cara recicla muito fácil. A separação é fácil, porque sim, é tecnologia. Os pesos moleculares são diferentes dos materiais, um desce, o outro sobe. Então a reciclagem do PET, ela é à parte, né? Porque é muito fácil reciclar PET hoje, né? Para você ter uma ideia, na Alemanha, todos os frascos são feitos em HDPE, branco e no mesmo formato. Ora, você vai dizer assim, pô, mas isso tirou a alma de cada empresa fazer o seu... Não, coloca um sleeve em cima. Você muda o relevo, por exemplo. Qual o problema de você fazer um rótulo em alto relevo que sai na própria embalagem? Nenhum. Quando a gente pensa num trade-off, numa troca do sacrifício que você faz para um bem comum, isso é inegável que você pode fazer melhor, né? E dá para fazer. Dá para fazer. Dá para fazer. Se eles adotaram o mesmo tipo de embalagem para aquele mesmo tipo de cosmético ou shampoo, da mesma maneira, para facilitar a reciclagem, por que será que eles adotaram isso? E eu vou lá no consumidor final de novo. O consumidor final comprou um shampoo, usou o shampoo, tá lá no chuveiro, pega aquele restinho lá, dá uma lavadinha na garrafa antes de... Não precisa lavar, esfregar. Dá uma lavadinha na garrafa para quando cair lá na esteira de seleção, ser matéria-prima, não ser lixo, né? E você ter alguma coisa mais limpa, né? E é aquela história, né? Mas você está usando água limpa, né, para fazer isso. Na Inglaterra, por exemplo, quando você vai fazer a sua higiene normal, você enche a pia do banheiro, tampa e você, com aquele 1 litro d'água, você faz toda a sua higiene. Em outros países, você abre a torneira e deixa ela lá dentro. Aqui. Em outros países. Aqui. Mas o que eu quero dizer com isso? Sempre tem uma maneira... Você tem também, né, a tubulação, né? A água que vai para o banheiro, né, para a privada, é uma água já reciclada. Ela fica circulando e é a mesma água que você usa para fazer a sua higiene, ela vai para um outro tanquinho para alimentar a descarga. Então, tudo é pensado para você
estandardizar, para você economizar, para você reduzir o consumo de material e matérias-primas novas e reciclado. Eu acredito que esses países eles estão mais avançados que a gente, porque eles já sofreram pra caramba, sofreram com guerra, né? Sofreram com falta. E o Brasil nunca teve isso, né? O Brasil é rico, né? O Brasil é rico em tudo. A gente costuma dizer que a nossa sorte é que a gente é um país rico, né? Por mais que o pessoal faça e desfaça, a gente continua entre as 6 a 10 economias do mundo. O povo brasileiro é incomparável. O povo brasileiro é incomparável. Você chega, você é bem recebido onde você vai. É muito diferente de quando você viaja para alguns lugares. Na verdade, eu acho que isso é uma vantagem competitiva no mundo que eu acho que ainda assim, né, caminha para ser mais humanizado, né? Nós já estamos anos-luz na frente nisso, né? Então, mesmo com tudo que a gente passa, né? Se a gente fizer certinho, olha o benefício que a gente vai dar para o mundo. Se a gente começar a pegar as nossas boas práticas e fazer delas um guia de boas maneiras, né? A gente tem muito a colaborar com o mundo inteiro. E a gente está falando aqui com o Augusto, pessoal. É assim, ele me mandou uma mini bio que, se eu fosse ler a mini bio dele inteira aqui, eu ia passar metade do nosso podcast lendo a mini bio dele. Porque ele tem formação em muitos lugares, né? Tem Cambridge, na FGV, na Poli e muitos outros, né, Augusto? Fala pra gente um pouquinho da sua vida acadêmica, por favor. Na verdade, a gente estuda muito para descobrir que a gente não sabe nada, né? Então, hoje é praticamente impossível você parar no conhecimento. Não necessariamente no ensino oficial, né? Não o número de cursos que você fez, o número de faculdades que você fez, de títulos que você tem, que pode ser útil para o cidadão futuro, né? Mas é a predisposição de você aprender todo dia alguma coisa nova. O cara que sai de casa falando que já sabe está perdido. Todo dia a gente aprende, é um contato, é uma conversa, e com todos os níveis, né? Você aprende com o padeiro da esquina, com o professor acadêmico, com o jornalista, e eles também aprendem com você. Então, o dia a dia, as relações, por isso que talvez a coisa mais importante nas relações de negócios, né, ainda se faça no âmbito das relações pessoais, né? Sim. E quando você valoriza isso, você aprende um negócio fundamental. A gente aprende a gostar de gente. Ser mais empático. Então, né? É diferente. Você começa a entender por que as pessoas são diferentes, por que elas são valorosas do jeito que elas são. Isso é mais interessante. Por isso que, bom, eu costumo dizer que o principal aprendizado que a vida me deu foi isso. Aprendi a gostar de gente, valorizar todas as pessoas que estão à minha volta, porque todas elas colaboram comigo mesmo, né? Que você vê essa questão do WhatsApp, do TeamView, do Teams, do Zoom, isso aí afastou muita gente, né? Muita gente ele aproxima, mas ele te aproxima... Você não pode deixar isso como uma relação preguiçosa. Eu costumo ver tudo como... tem um ponto bom e tem um ponto Exatamente. ruim, né? Você tem que aproveitar de tudo para você... O que é o melhor, né? Eu estava outro dia numa palestra que estava sendo feita no Rio Grande do Sul. Eu até sugeri para o meu colega que estava lá fazer online, né? Uhum. E um dos argumentos que eu falei foi isso, né? Falei assim, olha, a gente faz webinars que podem ser vistos ao vivo em Recife, São Paulo, mundo inteiro. ou em Porto Alegre, ou em Nova York, isso é bacana. ou em Londres. Então, o poder de comunicação que tem essas ferramentas novas é inegável. Claro que se você tiver recurso, tiver condição, por que não fazer isso ao vivo também? Nada substitui a vivência... Isso acredito, globalizou tudo, foi muito bacana o que aconteceu
globalização da informação, aproximou muita gente que tá longe. Por exemplo, o cara tá lá no Japão e eu quero ver a pessoa, falar com a pessoa olhando para ela. Então, ótimo, aconteceu. Mas quando a gente vai fazer uma venda de um produto para um cliente, a gente vai mostrar. Então, eu sinto necessidade de ir visitar o cara, de ir conversar conhecer pessoalmente. quem é a pessoa por trás do negócio. Né? Porque muitas vezes, né, só o contato per si, né, ele não é suficiente para você entender as necessidades do seu cliente. Né? Sim. Eu costumo dizer que a necessidade do seu cliente está na percepção que o seu cliente tem do cliente dele. Exato. Normalmente, ele tem uma percepção do cliente dele melhor do que a minha percepção. Então, você vai aprender com o seu cliente qual é a percepção que ele sente do cliente dele. E isso você só faz ao vivo e a cores. Isso é uma mudança que a gente está pegando todas as mudanças, né? Nós pegamos lá do início do computador vindo, né? Do início não, também não, né? Mas eu peguei ali a gente trabalhava em MS-DOS ainda. Então, é um negócio que a molecada não sabe nem o que é, né? E veio evoluindo hoje, com esse monte de tela. E a gente tem que ser otimista para o mundo que está chegando. Porque o jovem já aprendeu que para ele é mais interessante ter uma experiência de uma viagem, de um contato, né, do que ter alguma coisa material. Sim. Né? Você vê o que está acontecendo com a indústria automobilística, né? O número de carros produzidos mundialmente está diminuindo. Tá, porque o moleque não quer mais carro. O jovem, ele prefere ter uma viagem garantida do que ter E andar de Uber. E andar de Uber. É verdade. Ele já não está mais se comovendo, eu quero ter uma marca específica. Né? Antigamente, né? A gente fala antigamente, pô, eu não sou nem tão velho assim. Pô, não via a hora de fazer 18 anos para tirar a habilitação, né? Hoje você pega o Uber, é mais fácil e eu garanto minha Hoje viagem. Tem um monte com 20, no meio 20 do pouco ano aí que nem quer tirar a habilitação, né? Então, e isso daí é alguma coisa que quando a gente pega, né? Claro que os momentos sempre são diferentes. Sempre tem aqueles diferentes em todos os tempos, né? Mas a massificação de experiência em detrimento de viagens, em detrimento de outros aspectos consumistas, né? Quem está trazendo é o jovem. Sim. São os mais jovens que trouxeram isso. E é alguma coisa que a gente tem que entender. Se a gente não transformar os nossos produtos em experiência, veja a flor que você mostrou agora. Maravilhosa. Você transforma um objeto numa experiência. E olha só, pessoal, que coisa interessante. Ó. Nós misturamos plástico e papel, ó, e nenhum contaminou o outro. Ó. Esse aqui, depois de utilizado, ele não vai ser reciclado, tá? Ele tem que ir para o aterro sanitário. Aí esse cara aqui, ele vai virar CO2 e CH4. Mas por isso vai deixar de usar? Não vai. O ambientalista, quando fala do papel, o papel é a coisa mais lúdica do mundo. E não é nem tão lúdico assim. Esse cara aqui, ó, ele pode reciclar. Esse vai ser utilizado e ele pode ser reciclado se destinado para o local correto. Pela textura aqui, deve ser um polipropileno, um polietileno. Mas são materiais que se complementam. A gente faz isso aqui e embala numa caixa de papelão, que é a maneira melhor de transportar, não é? Então, são materiais que se complementam. Eu acho que não tinha que ter esse monte de pancada que está tendo de lá para cá, de cá nós para lá. deveríamos ser todos aliados, né? E quando você tem uma cultura de reciclagem colocada, tudo vira aliado mesmo, né? Não existe essa competição. Existe só o conhecimento de que é importante você reduzir, reciclar, reutilizar, que são os R's, os múltiplos R's da sustentabilidade. Né? Então, isso é importante a gente... O mais importante é o que a gente está aprendendo, né? Aquela jornada, né? Você não aprende com o término dela, você aprende mais no decorrer dela, né? Mas é isso aí. A gente está se encaminhando aí já. Passa rápido o tempo, né? A gente está se encaminhando para o final do nosso podcast. Gostaria que você
eu vou te fazer uma pergunta antes disso tudo, que é qual a mensagem que você gostaria de deixar para os profissionais da indústria, engenheiros, formuladores de políticas e sociedade civil sobre o futuro do plástico no Brasil? Olha, a gente costuma dizer o seguinte, né? O futuro a gente constrói, né? A gente não espera por ele, né? E muitas vezes ele está passando na nossa frente e a gente deixa de enxergá-lo, né? Então, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é isso. Tentem enxergar todo esse momento como uma janela de oportunidades única que a gente nunca viveu na história. E Porque a gente vive num tempo onde muita coisa é acessível, tecnologia é acessível, a informação é acessível, as empresas são mais acessíveis, as pessoas são... Você aprende o dia inteiro com todo esse tipo de organização que a gente... Claro, não é uma organização societária perfeita, mas a gente aprende muito com isso, né? Então, não deixe de perder a janela de oportunidades que a gente está vendo acontecer e a gente tem que valorizar isso, né? Nunca a gente teve num momento tão importante da humanidade para a gente ser contributivo. Então, procure contribuir com tudo que você vê em cada segmento de mercado que você tem. E plástico, não precisa dizer nada, né? cada seminário que a gente vai tem coisa nova, de né? aplicações é fantástica. Praticamente você consegue realizar com tudo que você sonha, realizar com tudo aquilo que você sonha, né? Então, não percam a janela de oportunidades que a gente está vivendo nesse momento. Plástico não é, nunca foi e nunca será lixo. É resíduo reciclável, né? Isso que as pessoas têm que entender, e não só o plástico. A gente fala do plástico, do papel, do vidro, do aço, todos são resíduos recicláveis. Até outro dia a gente... Quantos de nós, eu não sei se vocês, né? Mas quantos de nós não pegava aquele copo de requeijão... lavava, claro. Usava um tempo, no final da vida dele ainda virava aquele potinho de parafuso, de porca. Economia circular na veia, isso. Isso é o que acontecia. As cargas eram mais pesadas, emitiam mais CO2, enfim, né? Hoje, com a vinda do plástico, com o plástico aí presente, mudou muita coisa, diminuiu muito o consumo de muitas coisas, principalmente de energia, de emissão de gases, enfim, né? Se a gente for ficar falando aqui, vai longe. E tem algum assunto, Augusto, que eu não abordei que você gostaria de abordar? Não, eu acho que tem um assunto que a gente pode deixar para uma próxima conversa, que são os aspectos e eu costumo chamar de anomalias trazidas pelo greenwashing, né? Porque tem vários tipos de greenwashing, né? E onde eu tenho ido, né, eu vejo que falta um pouco de entendimento do que seja as várias facetas, né, do greenwashing e como a gente pode colaborar para diminuir essa tentativa da gente deixar mais verde, né, as ações que a gente faz, né? Então, às vezes, a tentativa... sem querer, a gente está tingindo de verde uma realidade que é cinza, né? E você sabe que eu estou vendo cada vez mais isso acontecer. Esse é um assunto que eu adoro. Porque eu estou vendo muitas pessoas acharem que estão fazendo o bem comprando aquele produto e, no fim, eles só estão pagando mais caro. Eu tenho um exemplo aqui que eu vou colocar. Não tem. Eu tenho um monte de coisinha aqui. Ó. Legal. A gente tem aqui, por exemplo, essa colher de PLA. Eu fui num evento da G4 Company. Maravilhoso evento. E eles compraram tudo lá de PLA. Obviamente que a equipe de marketing, o time de marketing comprou isso pensando que era o suprassumo do sustentável. Aí pergunto eu, temos composteiras industriais no Brasil que fazem a compostagem desse material? Não nem temos. informa para o consumidor, né? A forma porque você Não. É um plástico normal, você vai e deposita junto com um material reciclável. Então, como é que segrega esse cara aqui desse cara aqui? Esse aqui é um polipropileno. Como é que eu segrego os dois? Eles são idênticos.
Então, como é que eu vou fazer a compostagem desse material? Primeiro que eu não tenho a composteira. Então, ele vai para o aterro sanitário junto com o outro e o efeito foi praticamente o mesmo. Esse é o que a gente chama, essa anomalia no greenwashing, a gente chama de green shifting. A empresa, ela faz um produto biodegradável, mas ela esquece que do outro lado alguém tem que entender que ele é biodegradável, que ele precisa pôr numa estação de biocompostagem. Então, mas Então, tem que você ser transfere a biocompostagem disponível. E é esse ponto, né? Por isso que a gente chama de green shifting. Você transfere a responsabilidade para o consumidor diretamente sem dar a comunicação adequada. Eu acredito muito que os materiais, tanto materiais aditivados com produtos que deixam eles biodegradáveis, na minha opinião, eles não tinham que ter nada escrito. Não tinha que escrever que é biodegradável. Ele tinha que ter. Porque o ideal é que volte para a economia circular. Esse material não volta para a economia circular. Esse material ele é proposto na economia linear. Né? Na verdade, o que acontece na Europa, só para te dar uma cifra, né? Hoje se produz mais ou menos 450 milhões de toneladas de plástico. Desses aí, de 2,8 a 3 milhões de toneladas de bioplástico, né? E dentro do bioplástico tem os biodegradáveis também. O PLA é um bioplástico e também é biodegradável. Então, o que acontece? Se você não desenhar políticas específicas de reciclagem desse material, acaba sendo contraproducente. Mas também são forças... Eu costumo falar assim, quais os vetores a favor e quais os contras, né? A gente sempre tem que avaliar isso. Ele está, na verdade, entre os vetores a favor da nossa causa. O problema é você fazer isso de uma maneira mais se nós tivéssemos composteiras, ok. Mas, por exemplo, na Europa, todo o lixo ele não vai para aterro sanitário, né? Lá não existe aterro sanitário. Já estão até os últimos ainda dos países que a gente chama do leste europeu já estão caindo fora porque simplesmente não tem mais espaço, né? Não tem mais espaço na Alemanha. Então, não tem mais lentil. Nós estamos em outra tocada, né? A gente quer aterro sanitário no país inteiro, saneamento básico. É o que a gente quer, o mínimo, né? Então, quando a gente fala que a gente está num país que 55%, 60% tem saneamento e 40% Exato. ou 45% não tem, como que a gente vai querer emplacar uma política de material compostável? É meio controverso, né? O material é bom, porém não serve para a nossa cultura hoje. Né? Na verdade, esse é o ponto. Né? Muitas vezes a gente peca, né, por não... Você vê o recente caso da contaminação do metanol. Por que você acha que o cara que faz a bebida falsificada ele tem interesse que o consumidor morra? Não. Mas como ele não sabe a diferença do metanol e etanol, e a gente tem um problema, né? A gente chama o metanol no posto de álcool. Como a gente chama o etanol que a gente compra no supermercado? Álcool. E na farmácia? Álcool. Então, até por uma falta de o que você colocou na bebida? Disso, exatamente. O cara colocou metanol não porque ele queria matar a galinha dos ovos de ouro, que é o consumidor, por desconhecimento. Poucos brasileiros estudaram química. Essa é a vertente. E os que estudaram, não estudaram muito bem. Então, você tem esse problema de discernimento. Na Europa, a gente vê alguém falar disso, porque todo mundo vai para a escola e sabe perfeitamente o que é etanol, o que é metanol, e sabe onde colocar isso. No Brasil, a gente tem uma... Só para você ter uma ideia, eu assisti uma palestra do Instituto Ayrton Senna. Nós temos 35 milhões de brasileiros entre 8 e 14 anos que abandonam a escola primária. Sim. Esse pessoal não aprende isso. 35 milhões é metade da população da Espanha. Eu fui na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e eles falaram que o quanto de aluno começa e o quanto termina
abandona no meio do caminho é gigantesco. Então, se a gente não resolver essas questões básicas, a gente fica numa armadilha. A gente quer emplacar produtos mais tecnológicos, até favoráveis à causa, né, do ESG, e acaba contribuindo negativamente. Sim. Então, é um outro problema que a gente tem que resolver. Ou seja, pegando o que eu vi num filme indiano, né, um país muito grande e muito diferente como o Brasil, muito desigual, né, e com uma população grande, né, tem um grande potencial. Nós temos 214 milhões de brasileiros. Então, nós temos a possibilidade de ter 214 milhões de ideias por dia para resolver nossos problemas. E o brasileiro é criativo pra caramba. Então, tem essa vantagem. Como nós somos muitos, então, por isso que eu não posso deixar de ser otimista, né? Eu acredito que a gente ainda vai resolver todas essas questões básicas. Eu também. E quem sabe, né? E normalmente talvez Brasil, eu não viva para ver, mas o Brasil é bom nessa área de reciclagem. O Brasil se movimenta muito bem, né? O brasileiro é criativo, faz acontecer. Isso é inegável, né? E a gente é fácil de lidar também, né? Acho que o brasileiro bem intencionado é uma pessoa muito fácil de lidar. Sim. Né? Então, eu acho que isso daí é importante. É isso aí. E então, chegamos ao final de mais um episódio do Pod Plástico. Deixa suas considerações finais, por favor. Bom, pessoal, se tiver uma mensagem que a gente possa deixar nessa área de certificação, né, é importante entender que a certificação é um ativo ambiental, né? Ela pode ser usada, apesar dela valer só o certificado, mas o mais importante que ela encerra é a cultura que ela deixa em cada empresa. E quando a gente vê os grupos envolvidos nas certificações vibrando de alegria quando conseguem uma, né, a gente consegue entender, por exemplo, o que a gente viu na Última K. Várias empresas, vários expositores tinham lá N certificações mostradas no stand. Sim. Por quê? Porque eles acreditam que aquilo é uma validação da empresa e, de alguma maneira, melhora a reputação da empresa e mostra de que lado a empresa está. Então, enquanto a gente estiver a favor da humanidade, a gente está no caminho certo, pelo menos no meu conceito, né? Não, mas é isso mesmo. E aproveita, deixa suas redes sociais, seu contato. A Aceplas, ela tem um site da Aceplas, né? www.aceplas.org. Vocês encontram facilmente os nossos contatos lá, né? A nossa equipe está sempre à disposição para tentar desmistificar um pouquinho o que é isso e qual é a importância, né, de você buscar uma validade. Hoje, carnes são certificadas, cafés são certificados, produtos normais, convencionais, shampoos, em toda a área você tem certificações sérias que possibilitam direcionar o consumidor para o bom caminho. Então, acho que é um caminho a seguir. O poder da regulamentação nunca é negativo, sempre é mais favorável à causa humana. Então, acho que isso é o mais importante. Então tá. Augusto, muito obrigado por ter participado do nosso Pod Plástico. E, pessoal, que aula, né? Chegamos ao final de mais um episódio do Pod Plástico com Augusto Dornelles. Tudo que você quiser saber de certificação ESG, crédito de carbono, crédito de reciclagem, chama ele, fala com ele que tudo vai se resolver. E você que nos acompanha, deixe seu like, deixe seu comentário. Você que ainda não nos acompanha, clica aí, ativa o sininho, ativa para seguir a gente. E muito obrigado por ficar conosco até o final desse episódio. Obrigado, pessoal. Até mais ver.